Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre este tópico de termoquímica, onde nós abordaremos os conceitos relacionados à lei de Hess. Bom, vamos iniciar essa aula relembrando que em algumas aulas anteriores nós vimos que o ΔH, das reações que nós estudamos, ele pode ser calculado de algumas outras formas. Nós primeiros aprendemos que nós poderíamos calcular, o ΔH de uma reação quando nós tivéssemos o ΔH de formação de algumas substâncias ou das substâncias participantes da reação. Isso para calcular ΔH de formação, eu estava utilizando ΔH de formação em outras aulas. E na aula passada, na semana anterior, nós aprendemos que nós também podemos calcular o ΔH de uma reação conhecendo os valores da energia que existe na ligação entre os reagentes e posteriormente nós aplicamos isso a um estudo nas ligações formadas pelos produtos. Então, bastava a gente conhecer valores de energia associada às ligações entre os átomos das nossas moléculas que constituem a nossa reação. Então, a partir disso, nós já vimos duas formas de calcular. Nessa aula, nós vamos aprender um outro processo para calcular o ΔH, que é baseado na lei de Hess. Em se tratando da lei de Hess, nessa aula, então, vamos aprender que existe mais uma maneira, então, de determinar o ΔH, certo? E para aplicarmos estes procedimentos, nós vamos lembrar de uma definição das reações químicas quanto à entalpia envolvida, é de que, independente do caminho tomado, o ΔH de uma reação química, ele apenas depende do estado inicial e final da reação. Então, isso é um conceito-chave para aplicarmos essa definição que utiliza a lei de Hess. Isso porque, para a lei de Hess, nós utilizaremos algumas reações que nós podemos chamar elas de reações parciais, tá certo? Cujos valores de ΔH já são conhecidos. Então, eu terei reações parciais, tá certo? Partes da minha reação, que eu pretendo determinar o ΔH, e essas partes das minhas reações que eu possuo já possuem valores de variação de entalpia conhecidos. Então, para calcular então, o ΔH utilizando a lei de Hess, nós vamos precisar de utilizar esses valores de ΔH dessas semi-reações, vamos dizer assim. Vamos relembrar esse conceito-chave novamente, que por definição para a lei de Hess, em uma reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa ou em várias. Então, esse conceito é importante porque a variação da entalpia ela depende somente, novamente, dos estados iniciais e finais da reação, ok? Vamos ver aqui que, do sentido que nós queremos tratar essa lei, é que ela vai estabelecer, para ir de encontro ao que nós falamos sobre esse conceito-chave, é que uma reação, mesmo que ela ocorra em uma única etapa, ela pode ser calculada com a soma das variações de entalpias nas quais ela pode ocorrer. E quando nós falamos etapas, é que ela pode possuir mais de uma, duas, três etapas. Imagine então que eu tenha os meus reagentes se convertendo em produtos. E aqui eu tenho, nesta seta de verde, ilustrando a variação de entalpia na transformação desse meu reagente neste produto. O que eu quero mostrar aqui é que nós temos outros, neste caso, dois caminhos, no qual, a partir do momento que eu somo a variação de entalpia, o ΔH1, de uma etapa, por exemplo, mais o ΔH2 de uma outra etapa, por exemplo, eu vou obter o ΔH dessa minha reação por completo. Então, portanto, meu ΔH seria um somatório
dessas variações de entalpias parciais, onde ΔH1 representa essa variação e ΔH2 representa essa variação. E o seu somatório me permite encontrar a variação de entalpia final. A lei de Hess é importante, foi estabelecida por esse cientista suíço, que formulou isso baseado, então, nas conservações da energia, nesses termos que nós queremos abordar das grandezas químicas. Isso é importante porque nem sempre vai ser possível calcular o ΔH de uma reação por alguns motivos, tá certo? Então, é importante porque muitos compostos eles não podem ser sintetizados a partir dos seus elementos. Isso, então, é uma das implicações de se fazer o uso dessa lei de Hess, ou porque algumas reações são muito lentas, ou algumas reações são explosivas, pode-se dizer também muito rápidas, ou então, em várias outras reações, ocorre a formação de produtos indesejáveis. Então, quando eu quero selecionar alguma reação que tem alguma dessas implicações aí, eu faço utilização da lei de Hess com este propósito, com esta finalidade. Para aprendermos a aplicar a lei de Hess, nós vamos ter que entender alguns conceitos iniciais que são muito simples, tá certo? Nós vamos ver que um dos primeiros conceitos é que se em uma reação cujo valor de ΔH ele seja negativo, estou supondo que ele seja negativo, mas poderia ser positivo, isso se eu analisar o sentido direto dessa minha reação. Se eu analisar essa reação no seu sentido inverso, essa reação terá o sinal contrário, tá certo? Se ela for negativa, por exemplo, no sentido direto, ela será positiva no seu sentido inverso. Então, negativa no sentido direto, positiva no sentido inverso e vice-versa, ok? Então, aqui nós temos um exemplo onde nós temos uma reação entre a amônia e o HCl, formando o cloreto de amônio, cujo ΔH é negativo, quer dizer que é uma reação exotérmica nesse sentido, mas eu posso trabalhá-la em seu sentido inverso. Veja que agora aqui o meu produto é o meu reagente, então no sentido inverso o meu cloreto de amônio irá produzir amônia mais HCl e o ΔH terá que ser numericamente o mesmo valor aqui, entretanto com o sinal trocado, Se aqui é negativo, aqui é positivo. Isso é importante porque na lei de Hess nós precisamos de manipular algumas das reações que nós precisamos obter. Outro conceito inicial é que podemos também utilizar frações, quer dizer, partes da equação química, e com isso nós também podemos utilizar uma fração do meu ΔH. Veja aqui o exemplo onde eu tenho 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio e produzindo 2 mols de H2O. Esta minha reação tem um valor de ΔH igual a menos 116 quilocalorias. Agora imagine que eu queira usar só metade aqui dos constituintes dessa reação. Então aqui, se eu utilizar a metade da primeira equação, onde era 2 agora será 1, que eu não preciso de identificar, aqui 1, onde aqui era 1 O2, agora eu terei metade de O2, meio O2, produzindo aqui 1 mol de água. E o valor, já que eu estou me referindo à metade desta primeira equação, o valor também será a metade. Veja a conservação do sinal, porque nós estamos mantendo o mesmo sentido da reação. Entretanto, nós utilizamos apenas metade desta primeira equação. E eu posso fazer isso também no sentido contrário. Se eu precisar do dobro dessa reação, ou se eu precisar do triplo, do quádruplo, eu multiplico este valor. Eu posso trabalhar neste sentido aqui, manipulando também as minhas equações. Então, vale ressaltar novamente que estes casos também valem para quando nós queremos o dobro, o triplo, tá certo? Dessas
reações. Bom, outro conceito que nós também temos que ter bastante atenção é quanto ao estado de agregação em que vão se encontrar todas as substâncias participantes da reação. Eles são importantes e não devem ser confundidos. Do que nós estamos falando? Que eu tenho aqui a minha água no seu estado gasoso, ela vai ser diferente quando eu quero relacionar, se eu preciso relacionar essa água em estado gasoso, com uma água no seu estado líquido. Então, isso é importante, eu tenho que estar atento ao estado de agregação das minhas substâncias na hora de manipular e eleger o que eu quero utilizar para aplicar na minha lei de Hess. Este é um conceito que gera, às vezes, alguma confusão, porque é muito fácil confundir essas duas substâncias, já que são as mesmas, mas em estados de agregação diferentes. Uma outra coisa também que comumente se confunde é que não se deve, confundir a molécula com um átomo. Por exemplo, quando eu tenho aqui o H2, a molécula do gás hidrogênio, ela é diferente de 2H. O que seria esse 2H? Seria 2 átomos de hidrogênio. São coisas diferentes que merecem a nossa atenção. Bom, a lei de Hess, finalizando aqui alguns conceitos, nós vamos ver que, ao aplicá-la, nós vamos aplicar no sentido de somar equações químicas, tá certo? Onde as substâncias iguais que estiverem em lados opostos deverão ser cortadas, e se não der para serem cortadas, serão subtraídas. Então, quando eu realizo a soma de equações químicas, eu vou ver que se eu tiver substâncias iguais de lados opostos da minha reação, elas são cortadas ou subtraídas. Nós vamos ver alguns casos onde eu faço a subtração e este caso merece bastante atenção também. Veja aqui um exemplo hipotético onde eu quero fazer a soma dessas duas equações. A soma aqui do carbono sólido reagindo com o O2, formando o CO2, e a soma aqui da água se decompondo em gás hidrogênio mais O2. Veja que, se nós fôssemos somar essas duas equações para obter uma outra, o gás oxigênio, o O2, ele seria cortado por estar em lados opostos das equações. Como assim? O oxigênio ele é comum às duas equações. Ele é comum aqui, o O2 gasoso e o O2 gasoso. Só que nesta primeira equação, ele está do lado dos reagentes. E nessa segunda equação, ele está do lado dos produtos. Então, estando em lados opostos, o que faz esses dois O2 em lados opostos? Eles são cancelados, eles são cortados. Diferente de quando, ao somar, eu tiver as mesmas substâncias, só que de um mesmo lado. Aí, neste caso, elas serão somadas. Veja que nosso exemplo hipotético aqui, agora nós temos as duas mesmas equações do exemplo anterior, só que aqui no sentido inverso, essa segunda, onde eu coloquei o gás oxigênio do mesmo lado do gás oxigênio. Então, nós temos o gás oxigênio dos lados dos reagentes nas duas equações. Se eu tiver que somar essas duas equações, o que não é o caso aqui, não confundam com os outros participantes aqui, porque nós estamos analisando só o caso aqui para o gás oxigênio, é um exemplo hipotético que vai me permitir entender este conceito. Então, neste caso, nós, ao somarmos essas duas equações, esses gases, os dois oxigênios, os dois O2, serão somados por estarem do mesmo lado. Então, os dois do mesmo lado do reagente, como eu tenho um O2 aqui e um O2 aqui, ao somar eu terei 2 O2. Então, lados opostos, eu cancelo, se der para cancelar, estiverem em mesma quantidade, ou realizo uma subtração. Estando do mesmo lado, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, nós fazemos
uma soma, uma adição desses participantes, ok? Vamos realizar aqui um exercício demonstrativo, tá certo? Além dos que nós vamos resolver essas semanas, para entender os conceitos aqui aplicados nos exercícios que são sempre iguais para a lei de Hess. Como assim? Vai ser dado uma equação, como por exemplo essa aqui, escrito mais escuro, e onde nós não conhecemos o valor de ΔH dela. Então, o exercício pede, por exemplo, que nós façamos o cálculo do ΔH dessa equação a partir das seguintes outras equações. Então, o que eu devo visualizar quando pegar um exercício de lei de Hess? Que vai ser me dada uma equação cujo valor de ΔH eu não tenho, e que eu preciso de chegar neste valor de ΔH para essa equação, utilizando partes de outras equações, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, como neste caso, pode ser 4, 5, mas os valores das minhas outras equações, eu os conheço. Então, foi dado aqui 3 equações, cujos valores de ΔH de A, B e C, dessas equações estão apresentados aqui, e que eu preciso fazer é manipular essas 3 equações aqui para conseguir chegar nessa equação. Como que eu resolvo isso? O primeiro passo é encontrar nas reações que me foram fornecidas, as quais eu conheço o ΔH, cada um dos participantes daquela que eu não conheço ΔH. Então, eu tenho aqui essa minha equação novamente, cujo valor de ΔH é desconhecido, e eu sempre resolvo ela, no meu caso, procurando aqui quem é o primeiro componente dessa minha equação. Então, aqui nós temos o C2H6, e nós dispomos de 3 equações aqui para encontrar nessas 3 equações onde está o C2H6. Eu visualizo que ele está aqui no item A. Okay? Na equação A, eu tenho o C2H6. Então, está aqui. Depois, eu vou procurar esse 2C. E atenção, esse 2C tem que estar em sua forma gasosa. Eu vou procurar aqui novamente nas minhas 3 equações, onde eu vou ter o 2C gasoso, ou não necessariamente o 2, porque o 2 é a quantidade molar. Estou procurando o C gasoso, tá certo? Eu vou ver aqui eu tenho carbono sólido e aqui eu tenho carbono gasoso. Então, eu já encontrei aqui onde está o meu carbono gasoso, ok? Não tem 2, mas não tem problema, nós podemos manipular esses valores. Nós estamos procurando os componentes da nossa reação. E, por fim, veja que eu tenho que encontrar o H gasoso, o átomo de hidrogênio, não é a molécula de H2, é o átomo de hidrogênio, tá certo? Onde está o átomo de hidrogênio? Aqui, localizado, né, ao final dessa minha terceira equação. Então, é possível de calcular desde que eu tenha o quê? Todos os componentes aqui dessa equação que eu não conheço, aqui nos meus componentes, nas equações onde eu conheço os valores de ΔH. O segundo passo agora para efetuar este cálculo é observar se, para a minha reação desejável, essa que eu quero encontrar, as substâncias participantes, isso eu estou falando de todos, produtos ou reagentes, se elas encontram-se dos mesmos lados, porque isso vai de encontro a uma definição que nós vimos no conceito inicial. Vamos ver aqui que para o meu C2H6, esses 2 participantes estão do mesmo lado, eles estão do lado dos reagentes, tanto para essa equação que eu quero encontrar, quanto para essa equação aqui onde foi me dado já conhecido o valor do ΔH. Então, eles encontram-se do mesmo lado. Para esse meu segundo participante, eu vou ver que eles encontram-se de lados opostos. Veja que na equação que eu quero encontrar o meu ΔH, que é essa aqui, esse meu carbono gasoso,
ele está do lado dos produtos. E na equação que eu tenho aqui para utilizar, o meu carbono gasoso, ele está do lado dos meus reagentes. Então, está de lados opostos. E, por fim, aqui o meu último componente, que é o H, o hidrogênio gasoso, o átomo de hidrogênio, nós vamos ver que, tanto para a equação que eu não conheço, quanto para a equação que eu conheço o valor de ΔH, eles encontram-se do mesmo lado, sendo este o lado dos meus produtos. Então, isso é um passo importante para eu aprender a visualizar a lei de Hesa, como aplicá-la. Qual seria a solução, então, para este caso aqui, onde eu tenho na minha equação, cujo valor de ΔH não é conhecido, os valores aqui, né, o componente carbono gasoso e carbono gasoso, em lados opostos? Bom, para eu utilizar a lei de Hess, eles têm que estar do mesmo lado, certo? Isso é uma definição. Então, os meus componentes devem estar do mesmo lado para quando eu somar, eu obter essa equação aqui de cima. Bom, eles estando de lados opostos, não tem problema. A solução é fazer o quê? Pegar a equação B, que é esta aqui, e invertê-la. Por quê? Ao inverter essa equação, onde eu tenho aqui carbono gasoso gerando carbono sólido, se eu inverter e fazer carbono sólido produzindo carbono gasoso, agora eu terei carbono gasoso do lado dos meus produtos, estando de acordo aqui, né, com o mesmo lado dessa minha equação que eu quero chegar. Se eu inverto a equação B, o que vai acontecer com o sinal aqui de ΔHB? Ele irá se tornar positivo. Calma que nós vamos ver isso com mais detalhes. Nós estamos fazendo apenas uma análise imediata aqui neste caso. Bom, um terceiro passo também, além desse segundo passo, que é a percepção se os meus produtos e reagentes encontram-se do mesmo lado, os participantes que eu quero determinar, um terceiro passo também que eu devo perceber é que, se na reação desejável, a reação que eu quero encontrar, as minhas substâncias participantes, tanto produtos quanto reagentes, elas vão estar em mesmas quantidades. Então, nós vamos partir para a análise aqui e ver que para este meu primeiro componente que nós estamos procurando, eles encontram-se, né, possuem as mesmas quantidades, porque aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol. Agora veja que para este segundo caso, onde nós falamos que temos que fazer uma inversão, tá certo? Para essa equação aqui, eu tenho 2 mols de carbono gasoso e aqui eu tenho 1 só mol. Então, esses dois participantes estão em quantidades diferentes, porque eu quero fazer este carbono gasoso estar do lado dos produtos. Como é que eu faço isso? Invertendo essa equação. E eu quero ter 2 carbonos gasosos do lado dos produtos. Como que eu faço isso aqui? Multiplicando isso aqui por 2, tá certo? Nós conversamos isso nos conceitos iniciais. E depois também nós vamos ver que este meu hidrogênio atômico aqui e este meu outro hidrogênio atômico da equação cujo valor é conhecido, eles estão em quantidades diferentes. Veja que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Então, estão em quantidades diferentes. Embora eles estejam do mesmo lado, ou seja, lado dos produtos para essa equação e lado dos produtos para essa equação, as quantidades estão diferentes. Tem problema? Não tem problema. A gente também vai manipular essa equação. Qual que é a solução aqui para o primeiro caso? Bom, onde nós precisamos que esse carbono gasoso apareça a quantidade igual a 2. Nós vamos multiplicar essa equação por 2, toda a equação. E aqui neste outro caso, onde eu tenho essas quantidades aqui, eu tenho que fazer esse 2 hidrogênio virar 6 hidrogênio. Como eu faço um 2 virar 6? Eu vou multiplicar toda essa minha equação por 3. E ao multiplicar, eu multiplico toda ela. Então, vamos anotar aqui essas definições que nós fazemos nesse quarto passo,
que eu chamei de acertar estes deltas H dessas equações que nós conhecemos, de acordo com os passos definidos anteriores. Então, nós já vimos que para a equação A, ela estava toda de acordo. Eu tinha C2H6 do lado dos meus reagentes em mesma quantidade, então eu vou mantê-la, eu não vou precisar de mexer. Aqui em B, nós vimos que a quantidade de carbono gasoso e a quantidade de carbono sólido, além de estarem diferentes, elas também tinham que estar inversas. Então, o que eu vou fazer aqui para B? Eu vou inverter essa equação, e aí eu inverto carbono gasoso para lá e carbono sólido para cá. E para ter 2 carbonos gasosos, eu vou multiplicar toda essa minha equação por 2. E quando eu faço esses procedimentos, eu estou automaticamente também mudando os valores da variação de entalpia. E qual que era o procedimento aqui em C? Se você se lembra, nós tínhamos 2 hidrogênios gasosos aqui, o H atômico, só que ele precisava de virar 6, mas estava do mesmo lado. Então, eu vou manter este sentido, porém eu vou apenas multiplicá-la por 3. Ao fazer isso, perceba o que nós vamos obter. A equação A foi mantida, a equação B foi invertida. Veja que onde eu tinha carbono gasoso, agora eu tenho carbono sólido, carbono gasoso do outro lado. Troquei os produtos pelos reagentes. E foi multiplicada por 2. O que acontece com esse valor de ΔHB? Que ele era de menos 171,7, ele era negativo, agora ele virou positivo. E além de virar positivo, ele foi o quê? Dobrado, multiplicado por 2. Então, esta minha equação, nesse sentido, tem este valor, e essa equação invertida e multiplicada terá este valor, que é o dobro dessa aqui. E, por fim, a equação C, onde ela precisava ser mantida, porém multiplicada por 3. E ao realizar este procedimento, o que eu vi? Que este valor eu conservo o sinal positivo e positivo, porém multipliquei 104,2 por 3, dando o valor aí de mais 312,6. E veja que toda a minha equação ela é multiplicada por 3, onde aqui era 1, agora é 3, aonde era 2, agora é 6. Eu multiplico toda a equação. E agora, o que eu faço? Bom, agora isso aqui não me importa mais. Eu vou trabalhar com essas equações aqui de maneira manipulada, porque eu preciso de utilizar essas minhas equações para chegar naquela onde eu não conheço o valor de ΔH. Então, em suma, nós teremos aqui que em A o sinal e as quantidades foram mantidas, em B o sinal foi invertido e dobrado, e aqui o sinal foi mantido, porém ela foi triplicada, tá certo? São algumas das observações aqui do passo a passo que nós estamos estabelecendo. O quinto passo é que nós vamos verificar se agora, ao somar, eu sempre vou somar essas equações. Quais equações? As que eu manipulei, as que eu alterei para atingir aquele ΔH que eu não conheço. Se todos os participantes da reação que eu desejo obter, eles foram encontrados, e os demais reagentes ou produtos que não participam da minha reação, se eles foram cancelados, porque eu não posso ter outra coisa senão o ΔH, senão os reagentes e produtos da equação que eu pretendo chegar. Então, o que eu vou ver aqui é que quando eu faço o estudo das minhas 3 equações, analisando cada caso, nós vamos ver que o C2H6, este primeiro aqui, ele vai ser mantido. Por quê? Porque ao somar essas 3 equações, eu só terei ele aqui do lado dos meus reagentes, das 3 equações. Então, ele será mantido, pois ele está na equação que nós desejamos obter. Além disso, não é possível somá-lo e nem cortá-lo com nenhum outro participante. Eu não tenho nenhum outro igual nem para somar, nem para cancelar. Então, nós vamos escrever ele aqui embaixo, que ele vai ser mantido. Depois, nós vamos
analisar aqui o outro participante, que é o carbono sólido. Veja aqui que nós temos este carbono sólido em quantidade igual a 2, e nós temos este carbono sólido em quantidade igual a 2 aqui. Nós vamos ver que este carbono sólido, eu estou fazendo essa análise assinalando somente esse, mas nós temos que fazer a análise como um todo, tá certo? Para as três equações, que este carbono sólido poderá ser cortado com este carbono sólido. Por que ser cortado? Porque eles são o mesmo participante, aqui no caso ele é um produto e aqui ele é um reagente, e eles serão cortados por estarem em lados opostos. E poderão ser cortados diretamente, cancelados, por quê? Porque estão em mesmas quantidades. Caso não estejam em mesmas quantidades, se eu não havendo a possibilidade de cortá-lo, eu devo subtraí-lo, tá certo? Nós vamos ver alguns casos assim. Então, eles foram cortados, ok? Depois nós vamos ver a análise aqui para esse meu 3H2 aqui, dessa minha primeira equação, que eu encontro um outro H2, tá certo? Gás hidrogênio, a molécula de hidrogênio H2 gasosa, aqui nessa minha terceira equação, tá vendo? São os mesmos participantes. E estão de lados opostos e em mesmas quantidades. Então, eu posso fazer o quê? Cortá-los diretamente, tá certo? Eu vou ver que sobrou apenas esses dois aqui, e que, de acordo com o que eu tenho aqui, 2C gasoso e 6H gasoso, não há nenhum outro igual que eu possa somá-lo ou cancelá-lo, eu vou ter que manter eles. Então, veja que ao dar o prosseguimento a essa soma, só vai restar esses dois aqui que serão produtos. Então, nós obteremos o quê? Esse meu 2-carbono gasoso e esse meu 6H, átomo de hidrogênio aqui, gasoso. O que resulta o quê? Na equação inicial que nós precisamos encontrar. Então, a equação inicial foi encontrada a partir dessas três equações aqui que nós lembramos, que nós manipulamos essas três equações para obter, né, aquela que nós precisávamos encontrar. Dito isso, o que nós vamos fazer agora nesse sexto e último passo? Bom, já que nós precisamos de encontrar o valor da variação de entalpia, nós vamos realizar o somatório, tá certo? Dos ΔH de acordo com os novos valores que foram dados de acordo com todos os passos anteriores. O que seria isso? Eu reescrevi todas elas aqui já manipuladas, tá certo? Com os procedimentos que nós precisamos de cortar, enfim, cancelar, e com os valores aqui alterados já. Como que é a definição do ΔH para essa equação que nós chegamos? O ΔH para essa equação é o somatório, tá certo? Dessas minhas três outras equações, lembrando que esses aqui já foram os valores manipulados. Então, nós teremos que o ΔH será de positivo, tá? Não se esqueçam do sinal, o sinal influencia. Mais 20,3, nesse caso aqui são todos positivos, e como o valor de ΔH é a soma desses três valores de ΔH, lembrando que podem ser 2, 3, 4, ok? Nós vamos somar todos eles, como são todos positivos, nós vamos escrever aqui uma soma direta. Atenção ao sinal, às regras de sinais, porque haverá casos que o ΔH será negativo. Nós teremos que fazer o estudo de sinal. Por quê? Porque os valores de variação de entalpia eles podem ser tanto positivos para reações endotérmicas, quanto negativos para reações exotérmicas. Então, aqui nós teremos o somatório desses três valores de ΔH, o que vai me dar um valor de ΔH para essa equação, cujo valor é desconhecido, de mais 676,3 quilocalorias. Então, este é um passo a passo para resolver, não é um passo a passo definitivo. Há várias outras situações que devem ser exploradas através de exemplo. Entretanto, esse é um bom exemplo inicial para que a gente não parta diretamente para os exercícios, porque aqui os conceitos, os passos dados, nós vamos segui-los, nós vamos utilizá-los, tá certo? Algumas observações, então,
fazem-se importantes, porque nós temos que ter atenção, então, como já falamos, ao manipular os valores de ΔH com o sinal negativo e estar atento às regras dos sinais, porque ao realizar a soma desses valores de ΔH deve ser feito o estudo dos sinais, tá certo? Uma segunda observação que nós podemos fazer é que, em algumas situações, vão haver a necessidade de explorar equações adicionais que vão ter que ser levadas em consideração apenas para cancelar alguns produtos ou reagentes. Mesmo que eu tenha equações adicionais ali que não tenham nem produtos nem reagentes da minha equação que eu pretendo determinar o ΔH, eu vou precisar de utilizá-la apenas para cancelar produtos ou reagentes de outras equações parciais que eu utilizei, ok? Outro fato que merece atenção é que ao realizar a adição ou subtração das nossas equações, onde houver frações, o que gera dúvidas matemáticas aí. Então, nós vamos explorar que para, por exemplo, um primeiro exemplo hipotético aqui, onde eu tenho um x reagindo com meio O2, dando um y, e que eu desejo somar com essa minha outra equação, onde eu tenha algum w reagindo com meio O2 e produzindo z. Eu vou ver que esses meus O2, por estarem do mesmo lado, neste caso do lado dos reagentes, eles terão que ser somados. E meio mais meio é igual a 1, ok? Um outro exemplo hipotético onde haja aqui um cancelamento, né, uma subtração, veja que é o caso onde nós exploramos. Bom, neste caso eu terei aqui na minha primeira equação x mais y produzindo meio O2 e w mais 1/4 de O2 produzindo z. O que eu quero destacar aqui é que para este meio O2 e este 1/4 de O2 estão de lados opostos. Aqui nessa primeira equação ele está do lado dos meus produtos e aqui na segunda do lado dos reagentes. Bom, em tese nós vimos que elas são canceladas, que elas são cortadas se estiverem do mesmo lado. Na verdade, são cortadas ou canceladas quando estão em mesma quantidade. Neste caso, não estão em mesmas quantidades. O que de fato ocorre, a rigor, é uma subtração. O que eu vou subtrair? Eu vou subtrair este meio O2, que é igual a 0,5, por este 1/4 de O2, que é 0,25. O que vai me sobrar aqui, para essa minha equação, ainda vou ter outro 1/4 de O2. Então, veja que eles não são possíveis de serem cancelados, né? Aqui sim eu consigo cortar, mas aqui eu vou sobrar 1/4 de O2, ok? Porque não é possível cancelar os dois porque estão em quantidades diferentes. Ainda vai sobrar aqui. Nós vamos praticar os exercícios da lei de Hess, listados a partir da página 53 do volume 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano. Vamos, então, iniciar a resolução dessas atividades da semana 2 sobre a lei de Hess, iniciando aí pela atividade 1, que diz o seguinte: em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é esta reação onde eu tenho monóxido de carbono, CO gasoso, reagindo com meio O2 gasoso e produzindo um CO2 gasoso. Então, sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, veja agora que eu tenho aqui uma reação onde carbono grafita reage com meio O2, produzindo monóxido de carbono gasoso, e uma outra equação onde eu tenho também carbono grafita reagindo aqui com meio mais 1O2, produzindo aqui CO2 e os valores de ΔH das duas são dadas. Pode-se afirmar que a reação inicial é. Então, veja aqui quais são os procedimentos que nós
devemos adotar para solucionar aqui a minha lei de Hess? Bom, no primeiro passo que nós aprendemos, no nosso passo a passo da aula, foi identificar quem são os participantes da minha reação e onde eu desejo encontrá-lo, onde eu vou encontrá-lo. Veja então aqui que para início, para as minhas observações iniciais, eu tenho aqui um ΔH cujo valor eu não conheço dessa minha equação. Essa é a interpretação básica de todas as questões onde nos deparamos com esses enunciados, com a lei de Hess. Então, ele me fornece outras duas equações para eu chegar nesta minha equação de vermelho a partir dessas minhas duas equações dadas aí, cujos valores eu conheço. Qual é o passo a passo que nós definimos? Bom, primeiro eu tenho que identificar cada um dos meus participantes da minha reação que eu preciso encontrar aqui nas equações dadas embaixo. Bom, veja que o primeiro participante aqui, eu sempre vou partir pelo primeiro para solucionar aqui, que eu preciso de encontrar, é o monóxido de carbono, CO gasoso. E aí eu vou procurar ele nas outras duas equações embaixo. Eu vejo que eu encontro aqui o CO gasoso, nessa primeira, mas que aqui embaixo não confundam que eu não tenho o CO gasoso, eu tenho CO2, então ele não me serve, ok? Não confundam essas situações. Então, portanto, eu identifico que nesta minha equação o meu CO gasoso ele está do lado dos meus reagentes, porque ele está antes da minha seta aqui, só que aqui da minha equação ele está do lado dos meus produtos. O que eu devo fazer nessa situação? Eu preciso desse meu CO aqui, deste lado aqui. Então, o que eu vou fazer com esta minha equação? Eu vou reescrever ela de maneira invertida. Veja só aqui no procedimento como vai ficar. Eu vou inverter esta equação. Vou grifar ela aqui. E com isso o seu ΔH também. Vou grifar só a equação para que não haja confusão. Então, aqui está a minha equação. Veja que ao reescrevê-la, o que vai acontecer? Os meus reagentes vão virar produtos, meus produtos vão virar reagentes. Então, este aqui sendo o meu produto, agora ele será parte dos reagentes. Então, eu terei CO gasoso e só tenho ele de produto, então ele só vai ser o meu único reagente. E agora eu vou ter aqui os meus outros dois reagentes, que são carbono, grafita e meio O2, como sendo agora os meus produtos. Então, eu terei carbono, grafite, e isso é importante, essa forma com a qual está, porque ele define bastante coisa. Eu não posso, por exemplo, relacionar um carbono grafite com um carbono que esteja na forma de diamante, sempre na mesma espécie, neste caso, espécie alotrópica. Então, coloquei este meu outro aqui, reagente, na forma de produto, e ainda falta colocar este meu outro reagente aqui na forma de produto, cuja minha equação agora vai estar invertida. E lá eu tinha meio O2. Então, aqui eu vou ter meio O2 nessa minha equação que agora foi invertida, ok? Veja que, ao inverter esta minha equação, o sinal aqui vai ser positivo. Este valor de menos 26,4 quilocalorias vai ser positivo. Nós vamos trabalhar isso depois no final. Vamos partir agora para procurar o meu outro participante da minha reação. Vou fazer passo a passo essa questão. E aqui o meu outro participante que eu tenho que encontrar é o oxigênio, tá certo? Vamos ver aqui que esse meu oxigênio aqui, ele está do lado dos reagentes. E eu vou precisar de ter um oxigênio do lado dos meus reagentes.
Veja que aqui nessa equação colocada, ele foi colocado de maneira inversa do lado dos produtos. Entretanto, na minha outra equação, que se foi dada eu vou ter que trabalhar com ela, eu vou ter oxigênio do mesmo lado, do lado dos reagentes. Então, este é um caso com o qual eu não vou me preocupar agora, porque eu tenho oxigênio dos lados que eu vou precisar. Eu tenho oxigênio do outro lado, eu tenho oxigênio suficiente para me preocupar com ele depois, de certa forma. Vamos nos preocupar aqui em encontrar o CO2, uma vez que eu já vou encontrar o oxigênio aqui, tanto de um lado quanto do outro. Vamos procurar esse CO2 e nós vamos ver que nas duas equações dadas, o CO2 está localizado aqui, nessa minha segunda equação, tá certo? E eles vão estar do mesmo lado, do lado dos produtos. Então, se eu preciso de CO2 do lado dos produtos, eu vou pegar aqui o meu CO2 que está nessa equação e vou reescrevê-la tal qual ela está aqui, sem precisar de inverter, porque eu preciso de CO2 do mesmo lado neste caso. Então, como eu falei para vocês, o primeiro passo é sair procurando cada um deles. Nós encontramos os três, inclusive o oxigênio, que vai aparecer aqui. Veja que agora nós vamos reescrever aqui essa minha equação, onde eu vou ter carbono na forma de grafite, mais oxigênio na forma gasosa, produzindo CO2 gasoso. CO2 gasoso. Bom, então nós já manipulamos essas duas equações. Nós vamos ver agora que o outro passo aqui que nós definimos para isso era exatamente ver se nós obtivemos a equação a qual nós precisamos. Então, vou transpor isso aqui mais para baixo para realizarmos a nossa resolução. Vejamos que o que nós teremos. Nós vamos fazer agora o estudo se nós encontramos todo mundo e se é possível somar essas duas equações de maneira que nós vamos obter aquela primeira cujo o ΔH nós não conhecemos, esta aqui. Vejamos da seguinte forma. Ao somar agora essas duas equações, o que nós vamos ter que observar? Que, em primeiro lugar, este CO2 gasoso, aqui, eu não encontro ele em nenhuma outra equação que eu preciso somar. Que no caso só tenho mais uma equação, então eu não encontro ele aqui. Então, neste caso, ele será mantido. E lembrando que eu preciso dele, né? Eu preciso dele aqui, na minha equação inicial. Depois, vamos analisar constituinte por constituinte. Nós temos o carbono grafite. Veja que nessa equação ele está do lado dos produtos. E nós encontramos um outro carbono grafite aqui, que na segunda equação ele está do lado dos reagentes, porque ele está antes da seta. Vamos deixar a seta aqui de outra cor para a gente perceber com mais nitidez os lados separados de produtos e reagentes. Então, veja que nós temos, neste primeiro caso, carbono grafite do lado dos produtos e aqui carbono grafite do lado dos reagentes. O que nós aprendemos nessas situações é que, nestes casos, eles são cancelados, tá, ok? Eles serão cortados. E uma vez também que eles estão em mesma quantidade. Caso não estivesse, seriam subtraídos. Depois nós vamos analisar aqui o O2. Veja que eu tenho meio O2 aqui do lado dos meus produtos para essa reação. E aqui eu tenho meio O2 do lado dos reagentes dessa minha reação. Neste caso, estão também em lados opostos. Mas veja o que nós conversamos sobre os lados opostos, qual deve ser a atitude que nós devemos somar. Eles são cancelados, né, de maneira que eles são cortados, subtraídos. Veja que aqui em cima eu tenho meio O2, eu tenho 0,5 e aqui eu tenho 1 O2.
eu não consigo cancelar, de certa forma, cortar os dois. Por quê? Aqui eu tenho uma maior quantidade, aqui eu tenho uma menor quantidade. Mas, aqui em cima, eu consigo cancelá-lo. Como que eu cancelo, do ponto de vista matemático, aqui este meu meio O2 com 1 O2? Simples. Aqui vai ficar meio O2 agora. Por quê? Porque este meio que estava aqui em cima cancelou a metade desse 1 aqui, certo? Este é a subtração que nós devemos fazer. Então, lá em cima foi cortado e sobrou meio embaixo. Por fim, o que nós teremos aqui? Nós vimos que nós esgotamos aqui os nossos oxigênios, tá ok? E sobrou aqui também quem? Ó, sobrou o CO2, que não dá nem para somar, nem para cortar. Então, ele vai ser mantido. Agora, de que forma que isso vai ser reescrito? Veja aqui. Quem foi mantido aqui na minha equação? Foi mantido o CO, certo? Então, ó, carbono, CO gasoso. Carbono grafite foi cancelado. Não tenho ninguém. Este meio O2 foi cancelado. Passo para baixo, por quê? Porque eu vou somar todo um lado dos reagentes. Então, aqui nós temos todo o lado dos reagentes, onde sobrou aquele CO. E sobrou também aqui o quê? Sobrou meio O2. Lembre-se que eu tenho meio O2. Então, mais meio O2 gasoso. E agora eu vou somar todo o lado dos produtos das minhas equações. Veja aqui que do lado dos produtos, certo? Das minhas duas equações, foi cortado esses dois de cima e sobrou somente esse CO2 gasoso aqui. Então, ele será aqui o meu único produto, CO2 gasoso. E assim eu vejo que eu encontrei a minha equação inicial, que era CO gasoso, um CO gasoso mais meio O2, mais um CO2, conforme foi descrito aqui. E como eu encontrei essa minha equação? Bom, eu encontrei isso aqui invertendo essa minha primeira equação. Eu tive que inverter A1, o ΔH1. E para o caso da 2, eu tive que manter a equação 2. Então, manter a 2. Portanto, os valores de ΔH aqui trabalhados, se o primeiro caso foi invertido e o segundo foi mantido, o segundo vai ter um sinal agora positivo e o segundo continuará aqui com o sinal negativo. Como que vai ficar aqui o meu ΔH? Bom, o meu ΔH, sendo a soma de ΔH1 mais ΔH2, agora manipulados, né, alterados, eu vou ver que o meu ΔH1, que era de quanto? De menos 26,4 e agora será de mais 26,4, mais 26,4, somado com o valor do meu outro ΔH, que continua sendo o quê? Continua sendo negativo, menos 94,1. Então, menos 94,1. Cujo valor aqui será, bom, ΔH sendo mais 26,4. Isso aqui que nós sabemos que mais com menos vai dar menos, então mais 26,4 menos 94,1 vai dar um valor negativo, menos 67,7 quilocalorias. Ou seja, um ΔH que é exotérmico, negativo, que libera calor, e este valor está expresso também por mol. Então, menos 67,4 quilocaloria por mol. Portanto, fica para essa questão aqui, que ela possui um ΔH de uma reação
exotérmica, então, portanto, libera e libera 67,7. Portanto, a alternativa C. Ok? Vamos fazer as outras questões com um pouco mais de detalhes também, para que a gente não perca os nossos passo a passos para entendermos o conteúdo. Então, veja que a questão 2. Ele conta uma historinha aí e me dá uma equação, que é esta aqui, cujo valor de ΔH eu não sei, e que eu preciso de chegar no valor de ΔH dessa minha equação aí de amarelo que eu risquei, utilizando os valores dessa equação e dessa equação. Ok? Vamos escrever aqui na frente o que a gente vai fazer de forma mais direta aqui. Bom, vamos primeiro, um momento, identificar aí na nossa equação quem que nós queremos um por um. Bom, nós vamos ter aqui que primeiro nós temos que encontrar o carbono na sua forma de grafite. Vejamos que o carbono na forma de grafite eu não tenho aqui nessa primeira equação, eu encontro ele aqui e também não encontro ele aqui. Então, o carbono na forma de grafite estará aqui nessa equação. É o único lugar onde eu tenho carbono na forma de grafite. Depois eu preciso de encontrar aqui o tungstênio, certo? Tungstênio em sua forma sólida. Eu vou procurar aqui nessa equação, eu vou ver que eu encontro ele aqui, eu não encontro ele aqui, e eu também não encontro tungstênio sólido aqui. Então, eu encontro ele só na minha primeira equação também, certo? E, por fim, só falta um participante para eu encontrar, que é o último carbeto de tungstênio. Ele está aqui, nós vamos procurar ele, eu vejo que ele não está aqui, mas ele está na equação aqui de baixo, carbeto de tungstênio. Veja que nós já encontramos os três componentes da reação que eu preciso descobrir o ΔH. E através disso, o que eu percebo? O segundo passo é verificar se eles estão do mesmo lado. Vamos começar aqui analisando o carbono grafite. No caso do carbono grafite, ele está aqui na minha equação desconhecida, do lado dos meus reagentes. E onde eu encontro aqui o carbono grafite também está do lado dos reagentes e está em mesma quantidade. Então, portanto, se está do mesmo lado e em mesma quantidade, o que eu vou fazer para essa minha equação aqui é mantê-la. Ok? Nós vamos procurar agora o segundo participante aqui, que é o tungstênio sólido, onde nós encontramos ele lá na primeira equação. Nós vamos ver que a quantidade dele é igual a 1, e aqui nós encontramos ele aqui em quantidade igual a 1, e também do mesmo lado. De qual lado? Do lado dos reagentes. Então, portanto, nós também vamos manter essa equação. E, por fim, nós vamos buscar aqui o carbeto de tungstênio, que está também em quantidade igual a 1. Entretanto, aqui na minha equação, eu encontro ele também em quantidade 1, porém em lado oposto. Veja que nessa equação ele está do lado dos reagentes e aqui ele está do lado dos produtos, tá certo? Ele é meu produto naquela equação. O que eu vou fazer então? Eu tenho que fazer esse meu carbeto de tungstênio, que é um reagente, virar produto. De que maneira que eu faço isso? Eu inverto a minha reação. Então, portanto, essa minha reação será invertida. Quando eu faço isso, eu tenho que verificar se para essas manipulações aqui que eu falei do meu estudo, vai me permitir chegar naquela equação lá de cima. Essa equação aqui que eu preciso de descobrir o ΔH. Vamos reescrevê-la aqui embaixo, de acordo com o que nós anotamos que nós devemos fazer para elas, tá certo? Lembrando que as equações são essas até aqui,
Vou só circular porque está muito junto desse ΔH. Então, vamos começar escrevendo a primeira, que ela vai ser mantida, onde nós temos um tungstênio na sua forma sólida, um tungstênio sólido, mais 3 meios de O2 gasoso, produzindo 1 mol de trióxido de tungstênio em sua forma sólida. A segunda equação também será mantida, que vai ser, vou colocar a setinha aqui já, vai ser a segunda equação, 1 carbono na forma de grafite, mais 1 oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de CO2 gasoso. E a segunda equação, repare que ela terá que ser invertida. Então, eu vou começar pela setinha aqui, para a gente deixar elas alinhadas. Reescrevendo a terceira equação, porém de maneira invertida, eu terei 1 mol de trióxido de enxofre mais 1 mol de CO2 gasoso, que eram os meus dois produtos, agora produzindo os meus dois reagentes, que é 1 mol de carbeto de tungstênio mais 5,5 mols de O2. Repare agora o que vai virar esta minha equação. Bom, eu tenho que sair agora procurando o que dá na soma dessas minhas três equações, o que dá para ser somado e o que dá para ser subtraído, cancelado, cortado. Bom, vamos iniciar aqui por esse tungstênio sólido. Eu vou ver que o meu tungstênio sólido, ele não se encontra aqui em nenhuma outra equação. Então, portanto, ele será mantido. Nós vamos reescrever ao final a equação resultante dessa soma. Depois nós vamos identificar aqui que nós temos esse 3 meios de O2. Eu tenho oxigênio O2 gasoso, eu vou sair procurando todos os oxigênios gasosos. Eu encontro outro oxigênio gasoso aqui e outro oxigênio gasoso aqui. Veja que neste caso nós temos oxigênios gasosos de lados diferentes nas três situações. E o que vai me ocorrer aqui é o seguinte. Quando eu estou dizendo que aqui, só para a gente facilitar a visualização, eu tenho 1,5 O2, porque 3 sobre 2 é 1,5, eu também posso dizer que aqui, se eu tenho 5 dividido por 2, que é 5 sobre 2, eu tenho 2,5. Veja aqui como vai facilitar a nossa visão. Nós temos aqui essa quantidade aqui de O2 do lado dos meus reagentes e essa quantidade aqui de O2 do lado dos produtos. Veja que nesses dois casos aqui, eu teria que realizar uma soma, porque estão do mesmo lado. Ou seja, 1,5 mais 1. Se eu somar esses dois que estão aqui, eu terei de cá um valor que é 2,5. Então, eu terei 2,5 O2 aqui do lado dos meus reagentes, 2,5 O2. E aqui eu vejo que do lado dos meus produtos, eu também tenho 2,5 O2. Então, o que dá para fazer nessa situação, onde nós temos o mesmo componente em mesma quantidade? Eu posso simplesmente realizar o corte deles, né? Cortar dos dois lados. Por quê? De um lado da minha equação, eu tenho todos os 2,5 O2, somando esse com esse, e aqui eu tenho também 2,5 O2. Então, ele foi cortado. Vamos apagar ele bem, para a gente não confundir.
que a gente tem agora aqui também? Esse trióxido aqui de tungstênio em sua forma sólida. E eu encontro ele novamente nessa minha outra equação. O meu trióxido de tungstênio aqui. Veja que eles estão também em lados opostos, porque um aqui está do lado dos produtos e o outro aqui está do lado dos reagentes. Então, quando estão em lados opostos, e nesse caso estão em mesmas quantidades, que é 1 e 1, nesse caso eu posso cortá-los direto. Quem mais agora que nós vamos procurar aqui que nós podemos cortar? Veja aqui, nós já fizemos tudo, toda a equação de cima, vamos procurar aqui este meu carbono grafite, se há outro igual a ele, eu verifico que não há. Então, ele terá que ser mantido no somatório. E aqui eu tenho um CO2. E esse meu CO2 também se encontra aqui. Se esse meu CO2 encontra-se de lados opostos em mesmas quantidades, o que nós podemos fazer com ele? Nós podemos também cortá-los. Veja que agora restou esses três componentes aqui. Este e este componente. O que nós vamos fazer nessa situação? Nós iremos somá-los nessas três equações aqui. Nós vamos começar aqui pelo 1 tungstênio em sua forma sólida, mais 1 carbono grafite. Já acabei aqui, né, com o que somou, do que sobrou do lado dos meus reagentes. E agora eu vou ver o que tenho aqui que sobrou do lado dos meus produtos, que foi só o carbeto de tungstênio. 1WC, sua forma sólida. E aí eu vou ver que, será que eu cheguei na equação inicial, onde eu tenho que 1 mol de carbono grafite reagindo com 1 mol de tungstênio sólido, produzindo 1 mol de carbeto, que foi exatamente o que nós encontramos aqui, certo? Só aqui que ficou trocadas as posições, mas não tem problema, são os dois reagentes. Então, eu cheguei na equação pretendida a partir do somatório dessas aqui, e quais foram os procedimentos que me levaram a encontrar essa minha equação através dessas três equações, mantendo a primeira, mantendo a segunda e invertendo a terceira. Então, portanto, esses valores eu terei que relacioná-los aqui no meu ΔH, onde o meu ΔH será o somatório daquelas minhas três variações de entalpia, observando aí as manipulações que foram feitas. O meu ΔH vai ser, o ΔH da minha primeira equação é de menos 840. Então, eu terei menos 840 mais o ΔH da segunda equação, que é menos 394. Mais o ΔH da minha terceira equação, que reparem que ela teve que ser o quê? Ela teve que ser invertida. Que aqui agora o sinal ele ficou positivo, então, portanto, mais 1196. Então, aqui eu vou somar todos esses valores com mais e mais de novo, 1196. Efetuando aí estes cálculos, eu vou ver que o meu ΔH vai dar um valor de menos 38 kJ por mol. Então, eu obtive o ΔH manipulando aquelas três equações e obtive a equação inicial, a equação pretendida, cujo ΔH dela é menos 38 kJ por mol. Portanto, fica aí para essa questão a alternativa C. Vamos agora para a atividade 3, que diz o seguinte.
Sabendo os calores de combustão do enxofre monocíclico, que é esse enxofre aqui, monocíclico, e do enxofre rômbico, que é esse enxofre rômbico, são variedades alotrópicas do enxofre, são respectivamente, e ele dá os valores aqui de combustão, para essa equação de menos 297,2 e para essa menos 296,8, são de combustão, reagem com o oxigênio, produzindo todos dois o SO2 gasoso. E ele pergunta a variação de entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em 1 mol de enxofre monocíclico. Veja que tranquila essa questão, porque o que ele quer é que nós procuremos uma equação onde o enxofre rômbico, em qual quantidade? Em 1 mol, se converta em 1 mol de enxofre monocíclico. Então, essa é o ΔH da equação que nós pretendemos calcular, né? Essa equação aqui que nós não conhecemos o ΔH, mas nós já temos a equação, que é a transformação do enxofre rômbico para o enxofre monocíclico. E de que maneira nós vamos fazer aqui? Procurando onde tem o enxofre rômbico nas equações dadas e onde tem o enxofre monocíclico nas equações dadas. Começando aqui pelo enxofre rômbico, nós vamos ver que ele está nessa segunda equação e que ela está do mesmo lado, porque ambos estão aqui do lado dos meus reagentes. Então, para o meu enxofre rômbico, eu não vou precisar de manipular essa equação para encontrá-lo na hora de somar as minhas equações. E o meu enxofre monocíclico, aonde que ele está? Ele está nesta minha primeira equação, desse lado aqui. E aí eu vejo que eles estão de lados opostos. Por quê? Porque aqui ele está do lado dos reagentes, mas eu quero ele aqui do lado dos meus produtos. Então, o que eu devo fazer com essa minha equação aqui? Eu vou ver que eu tenho que inverter essa primeira para encontrar enxofre monocíclico do lado dos meus produtos, e nessa aqui eu vou manter. E aí eu vou reescrever essas equações utilizando ali as anotações que eu fiz. Então, vou reescrever a primeira, onde ela vai ser invertida, ou seja, eu vou ter SO2 gasoso produzindo enxofre monocíclico mais O2 gasoso. E a segunda equação, eu vou mantê-la. Então, eu vou ver que ela vai me dar enxofre rômbico. Vou dar para cá. Enxofre rômbico mais O2 gasoso, produzindo SO2 gasoso. E agora, eu tendo essas minhas duas equações, eu vou ver o que dá para fazer aqui no somatório para que eu encontre a equação desejável e assim eu calcule o seu ΔH. Bom, vamos começar aqui analisando esse SO2. Eu vou ver que eu tenho SO2 nessa aqui de cima e nessa aqui de baixo, em lados opostos e em mesmas quantidades. Então, o que eu faço? Eu vou cancelá-los. Cancelei, cortei um, cortei o outro. Depois eu vou ver que eu vou ter enxofre monocíclico, eu não posso cortar porque não tem enxofre monocíclico do outro lado, eu tenho aqui enxofre rômbico, e mesmo assim eu jamais cancelaria ele porque eu desejo obter ele aqui. Então, ele será mantido, não dá para ser cancelado de qualquer forma. E por fim, eu vou ver aqui que eu tenho esse O2 e aqui eu tenho também um O2 e que eles estão de lados opostos, um do lado dos produtos e outro do lado dos reagentes. Então, portanto, eles também serão cancelados, cortados. Ok?
subtraído, subtraí 1 de 1, não ficou nenhum. O que eu fiquei com qual equação? Vou somar aqui o que sobrou desse meu lado aqui, e eu vou ver que sobrou só 1 mol de enxofre rômbico. E do outro lado da minha equação, sobrou só 1 mol de enxofre monocíclico. O que me faz concluir que eu cheguei na minha equação inicial. Enxofre rômbico se convertendo em enxofre monocíclico. Como isso foi obtido? Invertendo a primeira e mantendo a segunda. Portanto, aqui o ΔH, esse eu vou escrever aqui de maneira mais direta, será a soma daqueles meus ΔHs, né? ΔH1, ΔH2, de maneira que o meu ΔH vai ser... Qual é o meu ΔH1? Meu ΔH1 é menos 297,2. Menos 297,2. Este é o meu ΔH1, que teve que ser invertido. Lembrando, então, o sinal aqui positivo. E isso aqui mais o meu ΔH2, que é de menos 296,8. Então, menos 296,8. Realizo aqui este cálculo, vejo que aqui mais com menos vai dar menos. Então, mais 297,2, que é positivo, menos 296,8, ainda vai sobrar mais 0,4 kJ por mol. Então, essa aí é a resposta para essa questão, bem mais tranquila do ponto de vista do raciocínio. E eu vejo que ela me dá aí um valor de uma reação endotérmica dessa transformação pelo sinal que é positivo. Vamos agora para a questão 4, onde ele me dá esta equação, calcule a variação de entalpia dessa equação a partir dessas duas equações aqui, ok? O que eu tenho que fazer, que nós já conversamos nos passo a passo, procurar onde está o carbono grafite. Eu vejo que ele está nessa primeira equação e os dois estão do mesmo lado, estão dos lados dos reagentes, então, portanto, isso aqui será mantido. Nós vamos manter. E o carbono diamante que falta, aonde que ele está? Ele está aqui na equação de baixo, porém, ele está do lado dos reagentes aqui. E aqui nós temos do lado dos produtos. Não tem problema, qual que é a solução para isso? Nós vamos inverter essa segunda equação. Então, ela será invertida. Nós vamos reescrevê-la invertendo. Então, aqui nós vamos anotar para lembrar de inverter. Reescrevendo as duas equações, aquela primeira vai ser carbono grafite reagindo com O2 gasoso e produzindo CO2 gasoso. Mantida, e a segunda vai ser reescrita fazendo a inversão. Veja aqui, nós começaremos a escrever aqui por este meu produto, que agora é um reagente, que é o CO2 gasoso, e agora dando esses meus dois reagentes como produtos, que é o carbono na forma de diamante, mais O2 gasoso. Bom, o próximo passo aqui agora é realizar a soma, né? E observar como ficará a soma dessas duas equações. Primeiro que eu tenho carbono grafite, e eu tenho só ele nessa equação, então ele será mantido no somatório,
Eu não posso cancelar com um outro carbono, porque ele é diamante, eu também não quero cancelar, porque eu tenho que obter ele aqui na minha equação inicial, carbono, grafite, carbono, grafite. Depois eu vou ver que eu tenho o oxigênio gasoso aqui, e aqui também eu tenho um oxigênio gasoso. Eles estão de lados opostos e em mesma quantidade, então, portanto, eles serão cortados. E eu vejo que aqui eu tenho um CO2 gasoso e aqui também um CO2 gasoso, de lados opostos e em mesma quantidade. Subtração 1 por 1 vai me dar 0, né? Serão cancelados. O que eu restei aqui? Eu restei com só isso aqui, do lado dos meus reagentes no somatório das duas equações, e com só esse meu carbono aqui, diamante, do lado dos produtos das minhas duas equações, que era exatamente o que eu queria, né? Carbono grafite se convertendo em carbono diamante. Então, feito isso, como eu encontrei essas duas equações? Mantendo a primeira e invertendo a segunda. Então, aqui eu vou ter um ΔH, cujo valor vai ser o somatório do ΔH1 mais o meu ΔH2 já manipulados, já trabalhados. Então, o meu ΔH vai ser o ΔH1, que é de menos 393,3 kJ. Isso aqui mais o meu outro ΔH que foi invertido, que ele é o quê? Positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo. Vamos abreviar essa etapa aqui. Eu já sei que esse valor será positivo, mais 395,2 kJ. Resolvendo aqui este cálculo, menos 393,3 mais 395,5 vai me dar um valor de ΔH positivo. Vai sobrar aí ainda 1,9 kJ, neste caso também por mol, né? Um sinal positivo de uma reação também endotérmica. Então, portanto, esta é a resposta para a atividade 4. E por fim, vamos realizar aqui a atividade 5, que ele conta também uma historinha e pede para que a gente determine o ΔH para essa equação. Então, vou reescrevê-la aqui, onde nós temos O3 gasoso mais O gasoso, produzindo 2O2 gasoso. Então, aqui é a equação que nós temos que chegar a partir daquelas outras duas equações. Vamos procurar aqui em cada caso onde nós temos cada um desses participantes aqui. Primeiro que eu vou tentar encontrar é o O3. Okay? Aqui está o meu O3. E eu vou ver que eu tenho O3 nessas duas equações aqui. E está do mesmo lado. Então, a informação que eu preciso de ter é que eu irei manter essa minha segunda equação. Então, portanto, aqui ela será mantida. Então, nós vamos manter. Depois nós temos aqui que procurar o oxigênio. Cuidado que aqui é o oxigênio atômico, somente o oxigênio. Onde que tem nas duas equações o oxigênio atômico? Eu vou ver que eu só tenho oxigênio atômico aqui, né? Nessa minha primeira equação, e que está lá de maneira contrária, está de lado oposto, porque aqui está do lado dos meus produtos e aqui está do lado dos meus reagentes. Não tem problema. Qual que é a informação, a solução que nós encontramos para isso?
a solução aqui será, até então, inverter. Pois bem, e ainda tenho aqui que encontrar 2O2. Veja que nas minhas equações, nas minhas duas, eu tenho O2 aqui, eu tenho O2 aqui. Então, provavelmente, um desses O2, ou seja, da equação que vai ser invertida e da equação que vai ser mantida, vão automaticamente aparecer do outro lado, porque essa aqui vai ser mantida e essa aqui vai ser invertida, então o oxigênio vai vir para cá. Então, na verdade, a gente já pode predizer que eles serão somados. Então, eu já vou encontrar aí o O2. Vamos reescrever essas equações da maneira que nós anotamos. A primeira será invertida, então os meus produtos se tornarão reagentes. Então, eu tenho O gasoso mais ClO gasoso, produzindo agora O2 gasoso mais Cl atômico gasoso. Então, portanto, está aí a primeira equação escrita invertida. E a segunda equação que será mantida. A segunda equação nós temos O3 gasoso mais Cl atômico gasoso, produzindo ClO gasoso mais O2 gasoso. Pois bem, então nós temos essas duas equações que nós trabalhamos, essa e essa, para tentar obter esta, cujo ΔH nós precisamos descobrir. Vamos sair aqui procurando quem nós temos. Nós temos aqui oxigênio na sua forma atômica. E ele não pode ser cancelado com ninguém. Veja que do outro lado aqui os oxigênios que aparecem são O2 e O2. Não são a mesma coisa. Nós já discutimos isso nos conceitos iniciais. Então, portanto, como eles não podem ser cancelados, ele vai ter que ser mantido. Vamos agora observar aqui esse ClO. Este meu ClO, eu também encontro ele aqui na equação de baixo, dos lados opostos, aqui do lado dos reagentes e aqui do lado dos produtos, o que nos permite concluir que estão em lados opostos em mesma quantidade, serão subtraídos e desaparecerão, serão cortados. E, por fim, aqui eu vejo que eu terei esse O2, mas eu também tenho esse outro O2 aqui, só que eles estão do mesmo lado. Então, o que nós vamos fazer com esses que estão do mesmo lado? Eles não podem ser subtraídos, eles serão o quê? Somados, ok? Então, isso aqui será preservado na forma de soma, porque eles estão do mesmo lado, que é o lado aqui dos meus produtos. E, por fim, aqui eu sobrei com um Cl e um Cl de lados opostos. Eu vejo que se estão de lados opostos em mesma quantidade, eles terão que ser subtraídos de forma que desaparecerão. E por fim aqui, sobrou o O3 para análise, que não está para cortar com mais ninguém, então ele vai ter que ser mantido aqui para o lado dos meus reagentes dessa minha equação e aqui o meu lado dos produtos. Resultando neste somatório, em qual equação? Vamos ver aqui. Vou começar pelo meu oxigênio atômico que sobrou. Então, oxigênio atômico gasoso, mais daqui do lado dos meus reagentes só sobrou esse O3. Então, mais o O3, que é o ozônio gasoso. Acabaram-se os meus reagentes. Agora nós vimos que do lado dos produtos sobraram só esses dois O2 que terão que ser somados. Então, 2O2 gasoso. O que me faz ver que eu cheguei à minha equação
inicial aqui. O3, né, mais O, que aqui só está invertido, mas não tem importância, né? Essa ordem aqui, oxigênio atômico gasoso mais O3 produzindo 2O2. Como eu cheguei nesse resultado? Fazendo a inversão da primeira e mantendo a segunda. Então, meu ΔH aqui da primeira, onde é mais 64, vai ser menos 64. Então, meu ΔH aqui será o meu ΔH1 mais o ΔH2, de duas equações. O meu ΔH1, que era, né, de mais 64, vai ser menos 64. E mais o ΔH2, que é de menos 30. Então, mais menos 30, visto que ele foi mantido. Vai me dar um valor aqui de um ΔH, que é de menos 64 menos 30. O ΔH é de menos 94. Essa questão me parece que ela não tem, realmente não tem o valor, se é em kJ ou em quilocal, mas a resposta para essa atividade é aqui, menos 94, conforme está na alternativa A, menos 94. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo, que embora foi um pouco mais longo, é um conteúdo muito importante, que sempre está recorrente em provas como o Enem. Se você quiser mais exercícios como esse, acesse o site aí na descrição ou no rodapé do vídeo e terá a lista de termoquímica lá na página do segundo ano. Obrigado e até na próxima semana.